E aí, cafemáticos e cafemáticas, tudo bom com vocês? Hoje eu trago esse vídeo, espero que vocês gostem. Se possível, já clica no joinha aí para não esquecer depois, tá bom? E podem ficar à vontade para compartilhar com os amigos. E vamos para a questão inicial aí da prova de investigador do concurso da Polícia Civil 2017. Sejam A, B e C pontos de um plano, de modo que a distância entre A e B seja 12 centímetros e a distância entre B e C seja 7 centímetros. Então a gente tem um desenho semelhante a esse daqui, tá bom? E não necessariamente precisa ficar em linha reta isso daqui, tá? A gente só tem que manter essas restrições, ó. A distância entre o A e o B precisa ser de 12 centímetros e entre o ponto B e o C precisa ser de 7 centímetros. Daí está dizendo o seguinte, ó, mantendo essas restrições, pode-se posicionar os pontos de forma a minimizar a distância entre o A e o C. Então imagina que eu consigo fixar esse ponto B aqui, ó, e eu posso girar esse C como se fosse uma circunferência aqui, como se o B fosse o centro da circunferência. Eu posso deixar esse ponto C mais para cá, mais próximo possível do A. E ele fica o mais próximo possível do A, exatamente aqui, tá bom? A gente manteve as restrições, né? Do C até o B continua tendo 7 centímetros. E agora a distância entre o A e o C, basta a gente calcular a diferença do 12 para o 7, que é 5 centímetros, né? Então, fazendo essa diferença, 12 menos 7 dá 5 centímetros e nossa resposta é a letra D. Questão 17. Ângelo, Breno, César e Danilo trabalham em uma mesma empresa, de modo que folgam, respectivamente, a cada 3, 4, 5 e 6 dias. Daqui a quantos dias coincidirá o dia de folga se eles estão de folga hoje? Bom, a gente pode montar esse quadro aqui e vamos observar o seguinte, ó. A gente está no dia 0, tá? Todos estão de folga nesse dia. Aí é o seguinte, Ângelo, ele folga de 3 em 3 dias. Então, ele vai folgar em dias múltiplos de 3 aqui, ó. Ele vai folgar, ele folgou aqui, né? Aí dá 1, 2, 3 dias. Ele vai folgar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai folgando a cada múltiplo de 3. O Breno, a cada múltiplo de 4, né? Ele folga de 4 em 4 dias aqui. No dia 4, no dia 8, no dia 12, assim por diante. Tá? Mesma coisa para o César e para o Danilo, tá? O César folga de 5 em 5 e o Danilo de 6 em 6. O que eu quero chamar a atenção de ti aqui é para o significado disso, tá? Porque já passou essa prova e tal, mas pode cair em alguma outra prova, de algum outro concurso, questões semelhantes a essa, onde você está trabalhando com a questão da repetição. Então eu gostaria que você entendesse o significado disso, ó. O que significa eu repetir aqui, ó, nessa mesma linha, uma folga entre o Ângelo e o Danilo? Significa, matematicamente, o mínimo múltiplo comum entre os dias de folga aqui do Danilo, do Ângelo e do Danilo, tá? Entre o 3 e o 6, ok? Bom, aqui a gente tem todos os múltiplos do Ângelo e aqui a gente tem os múltiplos do Danilo. Então, o menor múltiplo em comum vai ser o 6, o primeiro momento onde repetem essas folgas. Se a gente fosse calcular entre o mínimo múltiplo comum entre o Ângelo, o Breno e o Danilo, seria esse 12, ó. É a linha onde eles primeiro folgam ao mesmo tempo, tá bom? Mas se for construir uma tabela gigante dessa para todas as possibilidades, fica complicado. Então é bom a gente entender essa ideia para trabalhar com uma forma resumida de resolver isso, que é a fatoração. Você pega o 3, o 4, o 5 e o 6 e a gente fatora, tá? Lembrando como é que funciona a fatoração. Você vai dividir o máximo de números possível ali pelos números primos, em ordem crescente. Então, o primeiro número primo que nós temos é o 2. Essa divisão ela é inteira, então você não pode... nesse caso aqui, não dá para pegar o 3 e dividir por 2 e falar que é 1,5, tá? A divisão é inteira. Então, se não der um resultado inteiro e o resto zero, você não faz a divisão, você simplesmente repete o número. Então, 3 vai repetir, 4 dividido por 2 é 2, 5 eu repito, porque não dá para fazer a divisão inteira por 2, e 6 dividido por 2 é 3. Mesma coisa, eu continuo podendo dividir por 2, tá? Então, a gente repete o que não for possível dividir, e o 2, que no caso é possível, a gente divide. Então, aqui vai ficar 1, e o restante a gente repetiu. Próximo número primo depois do 2 é o 3.
Então, a gente vai fazer divisão por 3 aqui do que for possível, que é esse primeiro caso e esse último, né? 3 dividido por 3, 1. Esse último aqui, 3 dividido por 3, 1 também. Vou repetir esse 1 e vou repetir o 5. Agora, o próximo número primo será o 5. E a gente vai dividir esse último 5 aqui por 5, o resultado é 1, tá bom? E para a gente descobrir o mínimo múltiplo em comum, basta que a gente multiplique essas respostas aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, isso significa o quê? Que eles vão folgar ao mesmo tempo daqui a 60 dias. Existem várias questões semelhantes a essa, tá? Eu espero que você consiga fazer a próxima. Se quiserem tentar fazer e tal, e alguma semelhante a essa e deixar dúvidas, tá? Nos comentários aí, pode ficar à vontade. Vamos para a próxima. Questão 18. Tome-se como verdade que sempre que neva é inverno e sempre que é inverno faz frio e há baixa umidade do ar. Assim, o que a gente pode afirmar? Bom, vamos formular isso daqui, ó. Se neva, é inverno. Estou pegando essa parte aqui, ó. Sempre que neva, é inverno. Se neva, é inverno. Se é inverno, faz frio e há baixa umidade do ar, tá bom? Então, dessas afirmações, se a gente for nessa primeira, está dizendo que sempre que é inverno, neva. E não, né? Nada garante isso. Aqui a gente tem aqui, sempre que neva é inverno. Nada garante o contrário, tá? Se é inverno, sempre vai nevar. Então, a gente não tem essa garantia. Letra B. Sempre que há baixa umidade do ar, também faz frio. A gente não pode assumir isso também, tá? Não tem nada que garanta isso. O que a gente tem de afirmação aqui, quando é inverno, faz frio e há baixa umidade do ar. A letra C. Sempre que não faz frio, não neva. Bom, vamos trabalhar com essa ideia. Olha, se eu estou dizendo aqui que não faz frio, o que está acontecendo? Essa afirmação inteira de que faz frio e há baixa umidade do ar se torna falsa, porque não faz frio, tá bom? E se a gente nega essa tese, a gente vai ter a negação da hipótese, tá bom? Se não faz frio, o que eu estou querendo dizer, né? Não pode ser inverno, porque se fosse inverno, faria frio e teria baixa umidade do ar, entende? Se não faz frio, então não pode ser inverno, tá? Se não é inverno, a gente tem como afirmação também que não pode estar nevando. Por quê? Se neva, é inverno. Se não é inverno, neguei a tese, eu vou ter a negação da hipótese. Não está nevando. Beleza? Então, a letra C é a nossa resposta, tá? Sempre que não faz frio, não neva. Letra C é a nossa resposta. E vamos para a questão 19. Uma equipe será composta por 3 homens e 2 mulheres, os quais serão escolhidos dentre 5 homens e 5 mulheres. Quantas combinações são possíveis para essa equipe? Aqui até o exercício já diz que é uma combinação que a gente precisa usar e a fórmula para combinação é essa. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou ficar falando a respeito de como se construiu essa fórmula. A gente só vai utilizar ela e entender o que significa, tá? O N significa quantidade de pessoas totais, né, que existem, e o P é a quantidade de pessoas que vai estar em cada equipe formada, tá bom? Então, no caso dos homens ali, nós temos 5 homens no total e as equipes serão formadas por 3 homens. Então, a gente lê assim, é uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, tá bom? Onde tiver o N eu vou substituir por 5 nesse caso, e onde tiver P eu vou substituir por 3. Então, fica 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. E no caso das mulheres, é de forma semelhante, tá? Só que ao invés de ser equipes de 3, são equipes com 2. E aí a gente substitui o N por 5 e o P por 2. Bom, as contas vão ficar dessa forma. O que eu fiz aqui, né? Só explicando. 5 fatorial, lembrando, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas a gente pode escrever de forma resumida isso. Vai que você pega uma questão que é tipo 40 fatorial ou alguma coisa assim. E aí tem como fazer divisão, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Deixei escrito desse jeito. Por quê? Eu tenho 3 fatorial no divisor também. E 3 fatorial dividido por 3 fatorial, eu posso cortar. E o 2, que fica na parte de baixo, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2.
Na parte de cima, a gente ficou, no numerador, a gente ficou com 5 vezes 4, ou seja, 20 dividido por 2, que é 10. E aqui embaixo a conta funciona de forma semelhante, tá? Posso cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial daqui. E aí o resultado aqui também é 10, tá? Eu tenho 10 possibilidades, né, para a formação de equipe dos homens e outras 10 possibilidades para as equipes das mulheres. E aí a gente multiplica essas possibilidades todas aí, 10 vezes 10, para obter o nosso resultado, que é o 100, tá bom? Questão 20. Um atirador iniciante acerta o alvo com probabilidade de 80%. Tá? E se acertar o alvo, tem uma probabilidade de 15% de atingir uma região considerada letal. Então, qual é a probabilidade desse atirador iniciante acertar o alvo na região letal? Então, a gente vai ter que calcular o quê? A probabilidade dele acertar o alvo e a probabilidade dele acertar numa região letal. Então, é a multiplicação de uma pela outra, tá bom? Você tem 80% de chance de acertar o alvo vezes 15% de probabilidade, né, de atingir uma região considerada letal. Lembrando que 80% é 80 sobre 100 e 15% é 15 sobre 100. Então, na verdade, a gente tem essa multiplicação de fração aí, tá bom? De frações. 80 vezes o 15 vai retornar 1.200 e 100 vezes 100, 10.000. A gente pode dividir por 100 em cima e embaixo, né? Então cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo aqui, ficando com 12 sobre 100. E 12 sobre 100 é só outra forma de a gente escrever 12%. Então a resposta é letra B, 12% nesse caso aí, beleza? Questão 21. André, Bruno, Carla, Douglas e Ellen foram questionados sobre um acontecimento. André afirma que somente ele diz a verdade, Bruno afirma que somente ele e André falam a verdade, Carla afirma que somente ela, André e Bruno falam a verdade, Douglas afirma que somente ele, André, Bruno e Carla falam a verdade, e Ellen afirma que todos falam a verdade. Se apenas um deles fala a verdade, quem que é? Quem é a pessoa? Só pode ser a pessoa que diz que só ela fala a verdade, porque se só existe uma, né, tem que ser o André. Ele afirma que somente ele diz a verdade. Então, como só uma pessoa está falando a verdade, tem que ser ele, não faz nem sentido ser outra. Porque se for outra pessoa, essa pessoa já está falando que tem duas que falam a verdade. E pelo próprio enunciado não pode. Só um deles está falando a verdade. É o André. Beleza? Então, letra D. E a questão 22. Sejam P, Q, R e S proposições, de modo que P ou Q condicionam R e S. Assim, se não R, né? Esse daqui é o símbolozinho da negação dessa afirmação, então alguma coisa certamente vai acontecer. Bom, vou fazer a tabelinha aqui para ficar fácil de visualizar, tá? Tabela verdade. A gente tem as possibilidades para o P, né? Verdade, verdade, falso, falso. E para o Q, verdade, falso, verdade, falso. Bom, essa tabela aqui da disjunção, né? P ou Q, é essa daqui. Verdade, verdade, verdade e falso. Se você quiser mais detalhes, tem outros vídeos aqui no canal, tá? Onde eu falo a respeito dessa questão da disjunção. Dá uma procuradinha por tabela verdade e lá no início deve ter alguma coisa a respeito, tá bom? Bom, a ideia aqui é o que? A gente encontrou, a gente afirmou aqui que aconteceu a negação do R. Então, se eu nego o R, e aqui tem uma conjunção, é um E, R, E, S, e eu estou negando o R, então eu estou negando essa conjunção também, tá bom? Então eu neguei tudo aqui que está na tese, e isso implica no quê? Na negação da hipótese. Aquela mesma ideia do exercício, de um exercício anterior aí que a gente falou, que negou a tese, está negando a hipótese. Então, qual que é a negação da hipótese? Essa é a questão. Qual que é a negação de P ou Q? Vai ser uma tabela verdade ao contrário dessa daqui, ó. Tem que negar tudo isso. Onde tiver verdade vai estar escrito falso e onde tiver falso tem que estar escrito verdade. E essa afirmação só pode ser essa daqui, no caso. Existem outras formas de você conseguir chegar nisso, mas dos itens aqui, né, que foram colocados como opção, o que a gente tem de afirmação é essa, tá? Não P e não Q. Então, se você prestar atenção aqui, ó, vou fazer o passo a passo, tá? Não P aqui no caso da primeira linha é falso. E não Q.
não que aqui no caso da primeira linha, né? É a negação do V, então vai ser falso. E falso é falso. Nesse outro aqui, ó, a gente vai ter falso e verdadeiro, vai dar falso. Aqui a gente vai ter verdadeiro e falso, que vai dar falso. E aqui no final a gente vai ter verdadeiro e verdadeiro, que vai dar um resultado verdadeiro, tá bom? Então a gente conseguiu o contrário do P ou Q. A gente conseguiu fazer um F, 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 V. Então é essa afirmação aqui, tá? Não P e não Q, letra B. Quando a gente negar essa tese, a gente chega ao contrário, né? A gente chega na negação dessa hipótese. E está resolvida a primeira prova. Bora para a resolução da prova para escrivão desse mesmo concurso, tá bom? Questão 16. Uma torre transmite o sinal de emissora de rádio para ouvintes em um raio de 50 km de distância. Qual é a maior distância possível entre dois ouvintes dessa rádio que recebem o sinal por meio dessa torre? Bom, então a gente tem lá uma torre, né? E aí tem lá o raio de 50 km de distância. E esse raio, que é de 50 km de distância, se a gente duplicar, se a gente pegar a maior distância possível entre um ponto aqui, que tem um ouvinte a 50 km ouvindo essa rádio, e a gente atravessa aqui, passa pela torre e pega exatamente o raio oposto, a gente vai obter o diâmetro. Então, aqui nesse ponto nós temos um ouvinte, aqui nesse ponto nós temos um outro ouvinte dessa rádio, e a distância máxima entre esses ouvintes aqui vai ser a soma desses raios, ou seja, nossa alternativa correta é a letra D, 100 km, beleza? Questão 17. Se o preço de 10 sanduíches equivale ao preço de 6 latas de refrigerante, e se cada lata de refrigerante é R$1 mais caro do que cada sanduíche, quanto custa um sanduíche e um refrigerante? Bom, aí a gente trabalha com a questão da álgebra, tá? Costuma utilizar letras e tal, mas eu vou fazer um vídeo meio diferente nesse sentido aí, tá? Nós temos lá os 10 sanduíches, tá? E aqui está dizendo que eles equivalem ao preço de 6 latas de refrigerante. Ok, então vou colocar esse sinal de igual aqui, lembrando que a gente está falando do preço, tá? E aí a gente tem a segunda afirmação, de que cada refrigerante é R$1 mais caro do que cada sanduíche. Ou seja, eu tenho aqui ó, um refrigerante vai ser igual a um sanduíche, né, o preço dele, mais R$1, beleza? Bom, como a gente sabe disso, a gente está procurando saber o preço dos dois, né, o preço do sanduíche e do refrigerante para a gente poder somar, a gente vai buscar o quê? Transformar um desses dois aqui, uma dessas duas alternativas, em algo que só tenha um tipo de produto. E é mais fácil você transformar esse primeiro caso aqui, ó, porque você já sabe que cada refrigerante vale um sanduíche mais R$1. Então eu posso pegar esse refrigerante aqui, ó, e substituir. Eu não preciso necessariamente escrever ele, eu posso escrever o que ele é igual, que é o sanduíche e R$1. E aí eu faço a mesma coisa com esse segundo refrigerante, que é um sanduíche mais R$1, com esse terceiro, esse quarto, quinto e o sexto. Agora, nessa parte de cima, nós só temos o dinheiro e os sanduíches. E aí fica mais fácil de a gente conseguir encontrar o valor do sanduíche. Tá bom? Como que a gente pode fazer isso também? Aqui eu tenho um sinal de igual, né? Significa que está balanceado. O que tem no lado esquerdo tem o mesmo valor do lado direito. Então eu posso retirar. Eu posso retirar um sanduíche desse lado e um do outro, que eu vou manter essa igualdade. E aí eu retiro o segundo sanduíche, o terceiro sanduíche, o quarto, o quinto e o sexto. Sempre tirando um de cada lado. Ou seja, eu tirei 6 do lado direito e eu tirei 6 do lado esquerdo. Agora a gente ficou com 4 sanduíches. Eu sei que 4 custam R$6. Agora a gente pode, para fazer ficar um sanduíche só e descobrir o valor dele, a gente vai fazer uma divisão por 4 aqui, ó. Divido esse lado por 4, 4 dividido por 4 vai retornar um sanduíche. E eu tenho que dividir também esse lado por 4. E R$6 dividido por 4 vai dar R$1,50. Beleza? Então descobrimos o valor de um sanduíche. Como a gente sabe que o refrigerante ele custa um sanduíche mais R$1, a gente já tem a informação de que aquele sanduíche ali vai custar R$1,50. Ou seja, o refrigerante vai custar R$2,50. Mas o que o exercício perguntou é quanto custa, né, um sanduíche e um refrigerante juntos. É só eu pegar os valores, né, que a gente já descobriu,
e colocar eles juntos, somar. Ou seja, a gente vai ter R$ 4,00, a opção é a letra E para a questão 17, tá bom? Questão 18. Essa daqui é uma autorreferência, né? É uma questão de um concurso público falando sobre questões de concurso público. A prova de um determinado concurso público contém 5 questões de múltipla escolha sobre raciocínio lógico, com 5 alternativas, identificadas de A até E, sendo somente uma alternativa correta por questão. Dessa forma, quantos gabaritos são possíveis para as questões de raciocínio lógico? Então, a gente tem 5 perguntas, 5 questões de raciocínio lógico, e as possibilidades de questões corretas para a primeira questão, de alternativas corretas, desculpa, para a primeira questão são 5. Para a segunda questão também são 5, pode ser do A até o E. Para a terceira questão a mesma coisa, para a quarta questão a mesma coisa e para a quinta também. Então a gente pega as possibilidades que existem para cada uma dessas questões e multiplica uma pela outra. Então a gente tem 5 elevado a 5, que acaba resultando em 3.125, se você fizer as contas aí. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é esse resultado aqui, tá bom? Questão 19. Se Ana sai de casa, então Bia também sai de casa. Porém, se Bia sai de casa ou se chove, Dani não sai de casa. Sendo assim, afirma-se que... Bom, vamos lá. Só para formalizar aqui, só para escrever de forma estruturada. Ana sai. Eu vou escrever de forma resumida também, tá? Não vou escrever que ela sai de casa. Ana sai. Implica que Bia sai, ok? Bom, se Bia sai ou se chove, a Dani não sai. Então a gente vai ver a primeira questão aqui, ó, a primeira possibilidade. Se Dani sai de casa, então Ana não sai de casa. Vamos ver se isso acontece, ó. Se eu disser que Dani sai de casa, eu estou negando a tese, que a Dani sai, tá? E se eu neguei a tese, eu chego na negação da hipótese. Bia sai ou chove, né? A negação de Bia sai ou chove é o quê? Que a Bia não saiu e também não choveu, tá bom? Negando isso, neguei que a Bia saiu, ok? Então a gente acaba negando essa outra tese aqui, de que Bia saiu, e isso vai levar à negação da hipótese, ou seja, a Ana também não saiu. Dessa forma, se a Dani sai de casa, que foi o que a gente supôs no início aqui, né? A gente chega à conclusão de que a Ana não sai de casa, ou seja, a resposta é a letra A, ok? Questão 20. Em determinada localidade, 30% dos acidentes de trânsito apresentam vítimas fatais. Está perigosa a situação. Além disso, 50% dos acidentes com vítimas fatais são causados por motoristas alcoolizados e 40% dos acidentes sem vítimas fatais são causados por motoristas alcoolizados. Nesse sentido, ao ocorrer um acidente, qual a probabilidade que tenha sido causado por um motorista alcoolizado? Então, vamos aos dados lá. 30%, é o que falou no início, tem vítima fatal. 70% não tem vítima fatal. Não está escrito, mas é fácil de fazer a conta, né? Quanto falta para chegar no 100% aqui, os 70%. E vou deixar nessa cor, tá? Para lembrar do que a gente está falando que causou os acidentes aqui. 50% desses que aconteceram desses acidentes com vítimas fatais, né, foram causados por motoristas alcoolizados. Então, eu estou fazendo essa setinha aqui só para estruturar também, tá? Estou falando que desses daqui, 50% foram causados por motoristas alcoolizados e desses 70% sem vítimas fatais, 40% foram causados por motoristas alcoolizados. O que é isso? O que a gente precisa fazer de conta? É o mesmo que a gente fez na questão 20 da prova anterior, tá? Lembrar que a gente está fazendo uma multiplicação aqui dessas probabilidades. E lembrar que a gente pode escrever em forma de fração, tá? Eu não vou refazer a conta do jeito que a gente fez antes, mas aqui eu estou fazendo 30% vezes 50%, isso retorna 15% para a gente. 70% vezes 40% retorna 28%. E essa soma aqui é o total de motoristas alcoolizados que foram responsáveis pelos acidentes, ou seja, 43% é o item E, a resposta correta, beleza? Questão 21. Sejam PQRS 3, eu escrevi do jeito que estava lá, tá? Na verdade são 4 proposições, tais que
não P condiciona não Q, que condiciona não R, que condiciona S. Tá? Esse sinalzinho aqui é da negação. E esse garotinho aqui é o juro composto da Nath. Beijo aí, Nath. Caso um dia você veja esse vídeo, sei lá. E se vocês não conhecem o canal dela, eu sugiro bastante, tá? Ela fala a respeito de economia, tem um canal chamado Me Poupe. Ela foi uma jornalista e resolveu sair para ficar no YouTube. Eu acho que o caminho é esse daí mesmo. Ó, vamos voltar para a questão. Vamos direto já para a resposta certa, tá? Porque o vídeo já tá longo pra caramba. Você tem o não R aqui, certo? Olha a última opção, ó. É o R indo para P. Então vamos ver se a gente sair do R, a gente realmente chega em P, tá bom? O que é sair do R? É fazer a negação desse não R. Negar o não R é falar que você está trabalhando com R. Ó, imagina essa situação aqui, só para ficar bem fixada essa questão de negar a tese, tá? Se eu falo assim, está chovendo, tá? Está chovendo. Para estar chovendo, precisa ter o quê? Precisa ter nuvem com chuva. Essas nuvens precisam estar carregadas. Então, se eu negar essa tese, o que está acontecendo? Se não há nuvens carregadas, não é possível que chova no lugar, porque não tem de onde chover. Tá? Então, se eu nego a minha tese, se não há nuvens carregadas, então nego a minha hipótese, não está chovendo. A gente vai usar a mesma ideia aqui, tá? Eu vou negar o não R, ou seja, vou falar que R é o válido, tá bom? Isso vai levar a que eu estou usando isso aqui como tese e o Q como hipótese nesse caso. Então, se eu neguei a tese, eu vou chegar na negação da hipótese, ou seja, eu chego no não Q. E se eu observar essa relação entre os dois aqui, ó, não P e o Q é a minha tese nesse caso aqui. E negar a minha tese me leva a negar a minha hipótese, ou seja, eu vou negar o não P. Negar o não P é afirmar que P, ok? Então eu saí do R e eu cheguei no P, que é essa última opção aqui, R condicionando P. Eu não sei porque que eu marquei a letra D, apareceu a xícara na letra D aqui, tá? Mas é essa última, é a letra E, tá? R condicionando P. 22. Em uma indústria metalúrgica há duas equipes de trabalho, alfa e beta, vou usar o blue aqui, tá bom? Não sei quem assistiu Jurassic Park. Enquanto a equipe alfa possui 10 funcionários que constroem uma peça em 8 dias, a equipe blue, que possui 20 funcionários, constrói uma peça do mesmo tipo em 2 dias. Qual a diferença entre as proporções de dia por funcionário para a construção de uma peça das duas equipes? Vou voltar a usar o beta, tá? Só estou tentando quebrar o gelo. Eu não sei fazer isso, desculpa. Aí é o seguinte, ó, você está trabalhando com dia por funcionário, tá? Então, imagina aí que você está... Lembra do carro, lembra da velocidade do carro. A gente costuma trabalhar com quilômetros por hora, né? Esse tipo de medida é comum para a gente. Agora, dia por funcionário não é muito comum, mas funciona de forma semelhante, tá bom? Não deixa de ser uma divisão. Se eu falo em quilômetros por hora, eu estou pegando quilômetros, que é uma distância, e dividindo por hora, que é uma unidade de tempo, tá? E é isso, até ajuda a entender a questão de física e tal, mas vamos voltar aqui, vamos focar aqui. Dia por funcionário. Se eu observar o primeiro caso do alfa, eu tenho em 8 dias, né, 10 funcionários produzindo ali. Né? A equipe alfa possui 10 funcionários que constroem uma peça em 8 dias. Tá. Como eu quero dia por funcionário, eu coloco dia em cima e funcionário na parte de baixo. E a gente tem a relação de dia para funcionário, a proporção de dia para funcionário, 0,8. Pensa a mesma coisa para a segunda possibilidade aí. A segunda, a equipe beta, ela possui 20 funcionários e constrói uma peça do mesmo tipo, né, em 2 dias. Como eu quero dias por funcionário, esse 2 dias vai ficar na parte de cima e a quantidade de funcionários, que é 20, vai ficar na parte de baixo. A gente tem 0,1, então 0,1 dia por funcionário. Mas a pergunta é, qual a diferença entre essas proporções? Então a gente vai calcular essa diferença, é uma conta de menos 0,8 menos 0,1, que é o resultado da letra A, né? 0,7 dia por funcionário é a nossa última questão,
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu, um abração, e qualquer coisa pode deixar as dúvidas aí nos comentários, tá? Eu expliquei muito rápido porque eu não queria prolongar demais o vídeo. Mas existem alguns outros vídeos aí que eu fiz com maiores detalhes a respeito de tabela verdade, por exemplo, e como é que elas funcionam. E é isso. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? Um abração para todos, obrigado. Fica à vontade para recomendar esse vídeo. Um abraço, tchau. Fui. Se você assistiu o vídeo até aqui é porque eu te ajudei em alguma coisa, então me ajuda a ajudar mais pessoas. Você vai me ajudar com isso se você clicar no curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Eu vou estar sempre falando de matemática, tá bom? Então se você quiser acompanhar meu trabalho, toda quarta-feira tem vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo encontro.